Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 60 do Enem 2009. Vamos lá? O autor da Constituição de 1937... Opa, então a gente já tem mais ou menos um foco da questão. Vamos lá. O autor da Constituição de 1937, Francisco Campos, afirma no seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático. A democracia de partidos conduziria a uma desordem. A independência do poder judiciário acabaria em injustiça e ineficiência, e que apenas o poder executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial instituição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Tudo bem? Então, um trecho do livro O Estado Nacional, certo? Do Francisco Campos, autor da Constituição de 1937. Essa Constituição é a Constituição que inaugura o Estado Novo, o período, de ditadura do Getúlio Vargas. Tudo bem? Vamos para a questão e aí, por cada alternativa, a gente já volta para o texto. Vamos lá. Segundo as ideias de Francisco Campos, ou seja, segundo o texto, então, a pergunta aqui está tranquila. Letra A. Os eleitores, políticos e juízes seriam mal intencionados? Bom, vamos lá. Quando ele fala de eleitor, o eleitor seria apático. A democracia de partidos, ou seja, os políticos, conduziriam a uma desordem. O poder judiciário, os juízes, acabaria em injustiça e ineficiência. Ele está falando de alguém mal intencionado? Não, o que eu entendo aqui é que não existe uma intenção ruim, mas do jeito que, por exemplo, segundo o Francisco Campos, a democracia os partidos, é uma desordem. Você ter diversos partidos. É melhor que exista apenas um. Tudo bem? Então, o poder judiciário, quando ele não é controlado, quer dizer, quando ele é independente, ele pode levar a injustiça e ineficiência. Não é uma má intenção, percebe? Então, não é que os políticos, os juízes, os eleitores, eles são mal intencionados e é por isso que a democracia não funciona. É porque, de certa maneira, o eleitor é apático, quer dizer, ele não participa da república, os partidos levam uma desordem e os juízes, pela sua independência, levam à injustiça. Então, graças a essas características, segundo Francisco Campos, não que eles são mal intencionados, mas eles são ineficientes, certo? Inclusive, é esse o termo que ele usa. Tudo bem? Então, para mim, a letra A não está expressando algo que o Francisco Campos colocou como ideia. Tudo bem? Vamos para a letra B. O governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. Ele diz isso aqui alguma vez? Que ele fala, digamos assim, centralizado o poder em Getúlio Vargas, O Getúlio Vargas seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, Teria uma intuição do bem e da verdade. E ele ainda é um gênio político. Ele está falando que o Estado Novo vai durar pouco tempo? Tudo bem. A gente sabe pela história que o Estado Novo dura até 1945. Mas a intuição, digamos, a intenção do Vargas não é que durasse até apenas 1945. Percebe? Então, segundo as ideias do Francisco Campos, não existe um transitório. Além disso, não é um mal, Ele não fala aqui que o Vargas, ele conhece o bem, ele conhece a verdade, ele é um gênio político, ele vai conseguir dar razão para o Estado. Não é, segundo ele, o Vargas é um grande gênio político. Não é um mal necessário, é uma coisa positiva. Tudo bem? Então, a letra B está falando incorretamente. Falso. Letra C. Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia de partidos. Não, galera. Ele não fala aqui que a democracia de partidos é uma coisa ruim? Conduz a uma desordem? Então, ele fala, o Getúlio Vargas, com um poder centralizado, tá aqui, ó, com um único partido,
ele consegue, né, digamos, levar o Brasil para frente. Então, exatamente o contrário. O Vargas, no Estado Novo, inclusive, ele abole os partidos, certo? Então, letra C, incorreta. Letra D. A Constituição de 1937 seria a preparação para uma futura democracia liberal. Galera, mesmo que exista uma futura democracia liberal depois no Brasil, o texto está falando isso? Não. Inclusive, essa questão é parecida com a questão B, né? Dizer que é transitório. O texto não está falando a respeito disso. Mesmo que sim tenha sido apenas um período, não é um período de transição, segundo o Francisco Campos. Tudo bem? Então, letra D, incorreta. Por exclusão, a gente fica com a letra E, né? Vamos dar uma lida. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Sim, nessa eu acredito. Ele não fala aqui, ó, Getúlio Vargas seria capaz de dar razão, racionalidade, imparcial. Quer dizer, ele não pensaria de um lado ou de outro, ele seria imparcial em relação ao Estado, né? Ele tem uma intuição do que é o bem, do que é a verdade. Além disso, ele é um gênio político. Quer dizer, ele está falando super bem do Vargas. Está dizendo que ele pode exercer de um jeito, ele pode exercer o poder de uma maneira inteligente, de uma maneira correta. Por quê? Porque ele conhece o bem, a verdade, né? Ele é um gênio político. Tudo bem? Então, a letra E, para mim, tá correta. E aqui fala exatamente a respeito, né, das ideias do Francisco Campos. Tudo bem? Então, uma questão que exige um pouco de conhecimento histórico, até que existe. Se você sabe que em 37 começa o Estado Novo, se você sabe quem foi Getúlio Vargas, quais foram, digamos, os pensamentos dele em relação ao Brasil, até que dá para responder. Mas se você também não souber e conseguir interpretar bem o texto, dá para responder. Tudo bem? Então o texto está parcialmente tranquilo de você conseguir interpretar, conseguir saber qual é a ideia do Francisco Campos. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!